Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do missionário Daniel Silveira. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e venha acompanhar o meu trabalho de evangelização em defesa da fé católica, denunciando as seitas e as falsas religiões. E hoje eu quero trazer aqui um conteúdo para vocês que eu peguei aqui da página de número 27 desse livro aqui, ó, O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou mostrar para vocês algo absurdo dito pelos espíritas. Eles acreditam nisso piamente, que o espiritismo é a terceira revelação. A primeira revelação veio por Moisés, a segunda por Nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, e a terceira revelação veio pela junção de argumentações dos espíritos, e Allan Kardec foi quem codificou, né? Ou seja, não é a pessoa do Allan Kardec em si que é vista como não se personificou em Allan Kardec, mas a junção dos relatos dos espíritos. E é isso que diz no número 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é a visão cristã disso, qual é a visão católica disso? Nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Antes, eu quero dizer que eu fiz a revista Apologética, que vai ter o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês e um pouco mais de argumentações, referente a algumas argumentações dos espíritas, e eu vou lá e refuto o pensamento do espiritismo. Então, você que quer comprar essa revista Apologética, é R$2 apenas, você fala aqui comigo no WhatsApp e eu envio para você ela para o WhatsApp, certo? Pelo WhatsApp eu envio para você. Apenas um Pix de R$2, você pode falar comigo aqui no WhatsApp que eu passo para você o Pix. Isso aqui não é o Pix não, tá, gente? É só o meu WhatsApp para você fazer o pedido da revista Apologética, para você fazer esse estudo sobre o espiritismo aí na sua casa, no seu celular. Se você quiser, você imprime e você lê na folha aí, né? Fazer esse estudo é muito importante. Então vamos lá, sem mais delongas. Na página 27, quando vai tratar sobre o espiritismo, vai aqui mostrar que os espíritas acreditam que Jesus Cristo foi superado pelo Espiritismo. Eles não usam esse termo que supera Jesus, mas quando você lê, você vê claramente que o Espiritismo ele se coloca como a terceira revelação, que é o aperfeiçoamento da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eles consideram que se trata de um estágio. Então, na medida em que o tempo foi passando, a verdade foi sendo esclarecida para as pessoas, certo? É como se fosse uma evolução, né? Você pega o Antigo Testamento e o Novo foi a evolução do Antigo, e o Espiritismo a evolução da mensagem de Jesus Cristo. E aqui na página de número 27 desse Evangelho segundo o Espiritismo diz que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então a narrativa espírita é que tudo se explica com mais facilidade dentro da visão espírita, pois se trata de uma revelação que está aí para os nossos tempos como a revelação mais evoluída, né, mais comunicativa de Deus para com a sociedade, para com a humanidade, né? O ponto 6 vai dizer que a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, veja. Eles colocam como a terceira revelação. Então, com isso, eles dizem que o Espiritismo ele supera Jesus. Porque se é a terceira revelação e é o aperfeiçoamento da mensagem de Jesus Cristo, então o Espiritismo se coloca acima aí da mensagem cristã. Tanto é que nós não consideramos o Espiritismo uma denominação cristã, certo? E aqui vai dizer: mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer nesse mundo e a sorte que nele os espera. Aí olha só o ponto 7, que interessante. Olha o que eles dizem aqui, gente. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei,
mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sob forma alegórica. Olha só, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, a obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, o Espiritismo, ele se coloca acima do Novo Testamento, ele se coloca acima da mensagem de Jesus Cristo. E com isso, meus irmãos, nós sabemos que o Espiritismo, ele se coloca como esta chave de facilidade para explicar as coisas para o mundo moderno, para as pessoas da nossa atualidade principalmente, porque o Espiritismo diz que chegou o momento dessa revelação ser explicada com mais facilidade e os Espíritos explicaram isso. Será que é assim mesmo? Então, com isso, meus irmãos, o Espiritismo ele se coloca acima de Jesus, se coloca acima dos 3 pilares da fé católica, enquanto que na Sagrada Escritura vai dizer que a igreja é que é a coluna e sustentáculo da verdade. Isso está lá em 1 Timóteo 3,15. Você vai ver também em Efésios, veja só, algo bastante interessante, que aqui em Efésios diz, do capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Assim, de hora em diante, ou seja, a partir de agora, vocês prestem atenção que daqui para frente, né? Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa ideia de que o Espiritismo chegou com a terceira revelação, isso é uma mentira diabólica, isso não vem de Deus. Então, o Espiritismo, para a doutrina católica, ele é mentiroso. Isso não estou aqui querendo desrespeitar os espíritas, certo? Mas esta interpretação ela é errada. Por quê? Porque na própria Sagrada Escritura diz que seria por meio da igreja que teríamos o conhecimento da verdade. No decorrer dos séculos, a igreja foi explicando coisas que não deu para explicar tudo naquela época ali do início do cristianismo. Mas o espírita, ele se utiliza dessa argumentação que viria o espírito consolador para poder ensinar aquilo que não tinha sido ensinado ainda, e eles aplicam isso aos ensinamentos desses supostos espíritos que entraram em contato aí com diversas pessoas, inclusive com Allan Kardec. Veja só, no Evangelho de São João, vai dizer assim: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Né? Veja só, João 14, versículo 26, vai dizer também assim, né? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito. Versículo 16 ao 18 vai dizer, desse capítulo 14 de João. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Aí lá no 26 vai dizer, né? Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas. Veja, irá ensinar-vos. Aí os espíritas dizem que esse versículo 26 aqui está falando do Espiritismo. Que esse Espírito da verdade que iria vir não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a revelação que viria, certo? Por meio dos Espíritos e que Allan Kardec iria escrever ali, ia codificar. Então veja só a distorção. A Sagrada Escritura está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que iria ensinar coisas que ainda não tinham sido ensinadas e ainda iria recordar o que Jesus tinha ensinado. O Espiritismo, ele não faz isso. Ele quer superar a mensagem de Jesus Cristo, considerando-se
a terceira revelação, a mais perfeita de todas, né? A mais perfeita do que a revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sempre que nós sabemos muito bem, meus irmãos, que o Espiritismo ele é condenado pela Sagrada Escritura aqui em Deuteronômio 18. Em Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 13, vai dizer assim, ó, olha aí. Quando tiver entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Teve um cortezinho aí porque o microfone descarregou, gente, aí ficou mudo. Então eu estava lendo para vocês, né, aqui Deuteronômio 18, do 9 ao 13, e no final vai dizer, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Também a gente pode chegar à conclusão que o Espiritismo é condenado pela Sagrada Escritura, por isso que nós não devemos acreditar nesse Evangelho segundo o Espiritismo, porque Paulo já tinha nos alertado aí que não poderíamos acreditar em outro Evangelho. Eu peço perdão a vocês, gente, o barulho aqui, tem um bar aqui em frente, me atrapalha demais, eu não consegui ainda fazer um estudo, certo? Um estúdio, certo? Então peço perdão aí pelo barulho. E em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 10, vai dizer, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Ou seja, Paulo já está dizendo, não pode passar para um evangelho diferente, não. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, que não tem valor nenhum. Então o Evangelho segundo o Espiritismo não tem valor nenhum, gente. Não tem. Olha o versículo 9 ao 10, que interessante. Versículo 9 aqui, ó. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Olha o versículo 10. Agora o versículo 10 cai como uma luva para os nossos tempos. Tem um monte de gente aí passando pano para as seitas, dizendo que não é para mencionar mais o nome das seitas, nem em oração de renúncia, porque pode alguém se sentir ofendido por isso, né? Tá vendo aí? Isso no nosso meio católico, tem gente que se diz católica, dizendo que não pode mais mencionar o nome das seitas, porque pode alguém ficar ofendido. Mas olha só o que diz o versículo 10 aqui, ó. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então a gente não está aqui para agradar ninguém não, querido. O Espiritismo não vem de Deus e a doutrina da igreja condena o Espiritismo. A gente viu claramente que o Espiritismo ele se coloca aí acima, né, da revelação cristã. Eu tenho aqui também, gente, o livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Isso aqui é como se fosse o catecismo dos espíritas. E ele é feito de perguntas e respostas, segundo eles disseram que essas respostas foram dadas pelos espíritos. Allan Kardec aí, então, anotou tudo isso. E a pergunta no número 628, a pergunta de número 628 é a seguinte: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Resposta: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Veja que aqui o Livro dos Espíritos diz que esta revelação ela é a mais completa, a mais verdadeira. Então se coloca aí acima do Antigo Testamento, do Novo Testamento, acima da revelação cristã. O Espiritismo se coloca. Para vocês verem a seriedade que é essa seita, né? E a Igreja Católica, ela, no Catecismo da Igreja, número 2116, vai falar aqui, ó. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos,
a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Estas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Ou seja, a doutrina da Igreja Católica não aprova o Espiritismo. O Espiritismo está errado. O Espiritismo não vem de Deus. Não vem de Deus. Se esses espíritos de fato se comunicaram com esse povo aí, pode ser uma grande mentira, esses espíritos não comunicaram coisíssima nenhuma, né? Mas se aconteceu isso, lembrem-se de João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. E a própria palavra de Deus vai dizer que o diabo se transfigura até em anjo de luz para enganar. Então, o Espiritismo é uma grande mentira e quer se colocar acima de Jesus Cristo. Então, não vem passar pano para o Espiritismo, denunciem sim esta seita, denúncia no sentido de doutrina, devemos ensinar a doutrina da igreja, conforme está lá em Tito capítulo 2, versículo 1, que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. E ainda tem aí gente que não quer que mencione o nome das seitas para não ofender ninguém com medo de processo. Pelo amor de Deus. Então tem que jogar fora o catecismo da igreja, inclusive a Sagrada Escritura, porque a Bíblia condena claramente, né? A Bíblia condena claramente. Então, meus irmãos, está aqui o vídeo, né? E você que deseja comprar a revista Apologética, não esquece, fala comigo aqui nesse WhatsApp. Você que ainda não tem o nosso estudo contra os ataques protestantes, são 4 e-books, cada um custa R$10, certo? A revista Apologética é só R$2, gente. Você faz o pix de R$2, eu envio para você o PDF pelo WhatsApp, você imprime ou lê no seu celular e faz um estudo maravilhoso. Tem uma argumentação maravilhosa nessa revista. E os estudos contra o protestantismo, cada e-book custa R$10. Fala comigo lá também no WhatsApp que eu passo o informativo para você. Lembrem-se que eu ajudo famílias carentes, você que pode contribuir para as cestas básicas para as famílias do interior do estado do Ceará. Está aqui o Pix para você fazer a sua doação. Quando você fizer a doação para as cestas básicas, me avisa, Daniel, essa doação aqui é para as cestas básicas, para ajudar as famílias carentes. Você envia o comprovante aqui para mim e eu coloco seu nome aqui na nossa caixinha de intenção como benfeitor da missão e vamos rezar pedindo providência de Deus sobre sua vida. Compartilhe esse vídeo, salve Maria e até a próxima.